Agora estamos lascados. Helldivers 2, um jogo de serviço publicado pela Sony, está sendo um sucesso, pelo menos de acordo com as informações do estúdio e o que os números da Steam estão mostrando. Veremos os jogos do PlayStation sendo lançados no PC simultaneamente também. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo pro canal e começando segunda-feira com notícias boas e possivelmente não tão boas assim. Bom, vamos lá, vamos falar a respeito desse tópico aqui. Vocês obviamente sabem o que o termo exclusivo significa e vocês sabem a importância que ele tem no desempenho, né, no papel dentro de uma plataforma, porque você tem aquela famosa valorização. Uma plataforma, quando ela tem seus exclusivos, ela tem um chamativo, ela tem um porquê de ser escolhida, de ser comprada, né? Além de, óbvio, outros benefícios que ela pode trazer, pode envolver serviços e outras coisas, mas o principal são os exclusivos, isso é indiscutível. A grande prova que a gente teve disso nessa geração foi o próprio Xbox. O PlayStation 5 lançou sem essa Plus que a gente tem hoje em dia, né, de 3 categorias. Então o PlayStation lançou só com a Plus normal, mais os seus exclusivos, que eram comprados a preço cheio. O Xbox lançou com serviço. O Game Pass já veio todo bem incrementado nessa geração, junto com o Series X e o S, mas o Game Pass não trouxe jogadores para o Xbox. O Game Pass não conseguiu fazer a Microsoft deixar de amargar o último lugar da geração. O Game Pass não conseguiu trazer o chamativo. E o resultado a gente viu lá, desde o começo da geração, o PlayStation 5 já começou varrendo o Xbox no chão, mesmo tendo os problemas ali do estoque. Então, dito isso, acho que não precisa ser desenhado. Exclusivos fazem e muita diferença. Mas e quando eles começam a ser lançados em outras plataformas simultaneamente? É aí onde a gente vai discutir o assunto de hoje. Por quê? Porque atualmente o posicionamento da Sony é o quê? Bom, vamos lançar os jogos no PlayStation primeiro e lá eles ficarão um bom tempo. Na média que a gente tem aí, né, desde que isso começou a ser feito, seria em torno de uns 2 anos para um pouco mais ou um pouco menos. Só que aí o que acontece, galera? Helldivers 2 teve um sucesso, ou melhor, está tendo um sucesso que nenhum outro jogo da Sony no PC conseguiu até esse momento. Então aqui estamos, galera. Esse gráfico, tá, que vocês estão vendo nesse momento, é o gráfico da Steam, que é onde o Helldivers 2 também está presente desde o Day One, ou seja, ele é o primeiro jogo que a Sony publica, se eu me lembro aqui de cabeça, que sai tanto para o PlayStation quanto para o PC ao mesmo tempo. Lembrando que esse jogo a Sony ajudou a fazer também, ela ajudou em termos de investimento e muita coisa. Eu só não lembro se é uma IP da Sony, né, se é dela mesmo, eu acredito que até seja, só que esse estúdio aqui da Arrowhead não é dela, né, então pode ser que o contrato que eles tenham feito com esse estúdio seja um contrato à la Kojima Productions, né, como foi no caso do Death Stranding. A IP é da Sony, mas como é a Kojima Productions que fez, então tinha realmente aquele negócio, né, de ser lançado no PC eventualmente, tanto é que o Death Stranding foi parar até no Game Pass do PC, né, depois de algum tempo ali. Obviamente a Sony não ia querer que isso acontecesse, né, mas é aquela coisa, né, cara, às vezes você tem que abrir algumas exceções. Um caso, por exemplo, muito famoso é o do próprio MLB. O MLB, ele era feito pelo estúdio da Sony, tinha uma exclusividade com a Sony, acho que até a versão 2020, mas na versão 2021, a Liga de Beisebol nos Estados Unidos decidiu que simplesmente não queria mais que o jogo fosse exclusivo. Talvez porque eles tivessem visto que o PlayStation e o Xbox lá nos Estados Unidos, né, não seja exatamente pau a pau, mas lá é onde o Xbox consegue vender razoavelmente bem ainda. E com isso, talvez eles tenham pensado, bom, a competição aqui é um pouco melhor, então não tem por que a gente não lançar de fato no Xbox. Então vamos mudar a exclusividade. E aí a Sony não tinha escolha, ou ela aceitava ou os caras iam mudar. Olha, não é mais agora vocês que vão fazer, a gente vai pular então para outros estúdios. Então é melhor você ficar com o que você pode ficar. Só que agora, galera, vamos parar um pouco de história e vamos elaborar melhor o raciocínio, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que o Helldivers 2 já alcançou 155 mil jogadores no All-Time Peak, tá? Isso aqui não é o total de vendas, tá, galera? É o total de jogadores simultâneos. E isso aqui chama muita atenção, porque está acima do que é a média dos jogos da Steam já, tá ligado? Já tá um negócio bem interessante, já tá ficando um número bem interessante. Lembrando que esse jogo é vendido a preço cheio, tá? Ele não é de graça, ele não tem acesso
de algumas horas, né, de teste, nada. Ele é um jogo que você tem que comprar pra estar aqui dentro desse gráfico. E pra vocês terem uma noção, o jogo da Sony mais bem sucedido da Steam até hoje foi, se eu não me engano, esse aqui, ó, o God of War. Só que olha só, né? O número de jogadores simultâneos que ele conseguiu atingir, o pico dele foi 73 mil. O Helldivers 2 já fez mais do que o dobro desse número. Então e aí, né? Se a Sony bate o olho nisso daqui, como é que fica, né, galera? Os caras vão então agora olhar e falar, realmente vale a pena lançar no PC simultaneamente? O que muita gente esquece, né, num momento como esse, a gente já falou dos prós, né, que é o quê? Os caras tiveram sucesso levando aí pro PC, talvez eles pensem em continuar fazendo isso no futuro, mas também existe os contras. Quando a Sony lança um jogo na Steam, a grana que ela ganha vendendo esse jogo é inferior, consideravelmente inferior ao que ela ganha vendendo o jogo na PlayStation Store. Ou seja, um jogo dela própria na PlayStation Store, ela não paga taxa para nenhum estúdio, absolutamente nada. O que ela faz? Ganha o dinheiro integralmente para ela. Tanto faz, né? Se é a mídia física, se é na PlayStation Store, se o jogo é dela, a grana vai toda para ela. Agora na Steam não. Na Steam ela tem que dividir uma fatia desses ganhos com a Steam. Acho que deve ser em torno de uns 20% a 40% a grana que ela tem que compartilhar com os caras para cada venda do título. Ou seja, ela ganha menos dinheiro na Steam do que ela ganha na PlayStation Store. Isso é um fato. Então quando você olha por esse lado, a estratégia de vender o máximo possível primeiro na sua própria plataforma, que é onde a maior parte da grana vai sair, começa a fazer sentido e talvez nos leve a crer que a Sony realmente não vá mudar o seu modelo tão cedo. Esse seria um argumento do porquê isso não aconteceria agora, tá? Pode ser que eu esteja completamente errado, mas eu acho que é o que mais faz sentido nesse momento. Porque olha só, você ter números interessantes na Steam, na minha visão, né, tanto para a Sony até para a Microsoft também, mas mais pro lado da Sony, pode ser só um sinal do potencial que o negócio tem. E no caso de um jogo de serviço, pode até ser que faça todo sentido você realmente lançar o negócio simultaneamente, porque o próprio nome já fala, é jogo de serviço. A maior parte do ganho não vai vir necessariamente das vendas unitárias dele, mas daquilo que os jogadores vão gastar dentro do jogo. Então quando você olha por esse lado, a gente não tá falando de um ganho que acaba sendo só na venda inicial do jogo, como são os jogos single player que a Sony faz. E aí existe uma vantagem nítida em você popularizar isso desde o começo no máximo de plataformas possíveis. Inclusive eu vou até fazer um chute aqui com vocês, tá? Eu acho que é capaz dos jogos da Sony, daqui em diante, pelo menos nos de serviço, começarem a aparecer mais, tá? No lançamento Day One com plataformas como a Steam, né, o próprio PC. E os jogos single player ela mantenha com aquele tempo que a gente já está acostumado. Lança primeiro no PlayStation, vai vender bastante lá o máximo possível e depois lança em outras plataformas. Pelo menos, galera, é a forma como eu estou pensando, tá? Agora, quando a gente olha para o Helldivers 2, vamos falar em números, né, termos de alcance, porque isso também é interessante ver que a Sony investiu numa IP de serviço. E IP de serviço é aquilo que eu falei para vocês, galera. Não tem problema querer variar, não tem problema querer trazer uma coisa nova, contanto que não fique substituindo as coisas que já estão estabelecidas na plataforma, que são jogos single player, por só jogo de serviço. Tem que ter uma divisão aí entre os dois, que seja tanto interessante pro público já tradicional do PlayStation, quanto o público mais casual, que fica só jogando joguinho de serviço mesmo. Mas e aí, né? E comparado até com os jogos da Microsoft? Bom, vamos dar uma olhada. A Microsoft já é um pouco mais fixada, né? Já tá mais acostumado com a plataforma do PC e jogos de serviço. Se a gente for comparar, por exemplo, com Forza Horizon 5, que tem um modo online muito forte, eu acho que tá indo bem. Lembrando que isso foi lançado também em conjunto com o PC, tá? Se o God of War tivesse lançado em conjunto com o PC, por exemplo, né, com certeza a gente veria esse número aqui, por exemplo, 73 mil disparado. E eu chutaria tranquilamente entre 400 a 500 mil simultâneos na Steam. Chutaria nesse número aí, cara, falando sério. Posso estar redondamente enganado, mas eu chuto sim por volta desse número. E também tem outros interessantes. Por exemplo, eu peguei aqui um jogo da Microsoft que já é muito conhecido, já é uma franquia já totalmente consagrada e estabelecida, apesar do flop que foi o último jogo, mas a gente tem o exemplo do Halo Infinite Multiplayer, que na Steam é um jogo gratuito, você não precisa comprar, você só vai lá, baixa e joga como você quiser. Como é um jogo de serviço, a ideia da Microsoft aqui é fazer grana dentro do próprio jogo, então por isso que ela não cobra nada pra você baixar. E se vocês forem olhar aqui, olha o número que os caras conseguiram atingir, ó, 272 mil, mais um pouco chega lá nos 300 mil. Lógico, tudo bem, mas é um jogo gratuito e tal, mas serve só pra gente ter uma noção. Foi lançado em simultâneo com o PC e se você for comparar, Helldivers 2 já está fazendo, né, ou tá chegando praticamente já na metade disso, sendo vendido ali no seu preço cheio. E conforme a fama vai aumentando, é capaz a gente ver esse número expandir ainda mais. E aliás, para finalizar o vídeo, também tem um outro argumento aqui que eu acho muito interessante de ser colocado na mesa. A Microsoft tem o serviço do Game Pass também estabelecido na plataforma do PC. A Sony não necessariamente, até tem sim um aplicativo da Plus para usar no PC, mas é por via de streaming. Então, galera,
a Sony começar a vender jogos, tirar, né, esse brilho do PlayStation, que são os exclusivos, para colocar no PC Day One, né, pelo menos todos os jogos, vamos dizer assim, isso também poderia impactar no próprio PlayStation, porque muita gente deixaria de comprar o console, porque ia ver que ia sair no PC mesmo, vamos focar, então vou comprar um PC mesmo e vou esperar sair, por exemplo. E aí o que a Sony ia estar perdendo? Pois é, assinaturas no PlayStation. Porque o Helldivers 2 no PC, por exemplo, você não precisa pagar a Plus para jogar online. No PlayStation, você tem que ter a Plus para jogar o online dele. Então, se ela aplicar isso em todos os jogos que ela for lançar, inclusive os single players, isso aí também vai representar uma perda de assinantes na PSN, porque o cara que tá no PlayStation, mesmo que ele só jogue single player, muitas vezes ele assina a PlayStation Plus para ter os jogos mensais e outros benefícios. Então é por isso que eu acho que essa ideia não é interessante pra Sony. Então é isso, né, galera? Eu vou ficando por aqui, gostaria de saber a opinião de vocês, e eu vi que você ainda não deixou seu like no vídeo, mas rapaz, quanta rebeldia! Deixa esse like aí, não custa nada. Eu vou ficando por aqui então, e até o próximo vídeo, porque essa semana, vocês sabem que tem polêmica, né? Então vejo vocês lá, e tchau, tchau.